Muito bem, conexão agora com o doutor Renato Silva, Direito do Consumidor. E hoje ele traz um assunto muito interessante que diz respeito a planos de saúde, né? Durante a pandemia, muita gente acabou abandonando planos de saúde, muita gente retornando agora com situações mais favoráveis em relação a isso. E o doutor Renato vem trazendo hoje informações importantes a respeito de plano de saúde. Doutor Renato, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Farol de Limeira. Um abraço. Bom dia, doutor, tudo bem? Prazer Tudo em retornar bem. aqui com vocês, aqui no Igualmente. nosso Farol. E Mais estamos uma aí vez. para tentar orientar a população aí a respeito dos planos de saúde, que é um assunto que é muito discutido e muito questionável aí, né? Pois é, os contratos normalmente eles são tão minuciosos em relação a planos de saúde. O Código de Defesa do Consumidor abarca esse tipo de proteção, doutor Renato? Sim, em via de regra, o Código de Defesa do Consumidor, ele atinge sim, porque ele visa o consumidor final. Porém, o STJ já decidiu que não cabe, no caso, a aplicação do CDC em aquele autossugestão, que é assim, aquele plano de saúde que não visa fins lucrativos, que é feito por corporativa. Então, nesse tipo de caso, não é feito a aplicação do CDC, tá? Então, por via de regra, quando o consumidor ele é atingido ou o plano de saúde se nega a fazer algum procedimento, ele pode sim pedir a inversão do ônus da prova e aplicação do Código de Defesa do Consumidor no seu caso, que nesse caso deve ser variado, deve analisar cada caso um caso, mas em via de regra é aplicado sim o CDC no caso dos consumidores. Existem questões interessantes para a gente tratar. Eu estou vendo aqui em relação ao direito dos usuários, né, que são inúmeros, mas alguns podem ser pontuados. O que nós temos para dizer a respeito disso, doutor Renato? Bom, o que acontecia muito, hoje ainda acontece bastante, é o plano de saúde simplesmente ele se nega a fazer algum tipo de exame, ele se nega a fazer algum tipo de tratamento cirúrgico, ele se nega a aplicar determinado equipamento no paciente. Eu vou citar aqui um exemplo que um professor já dizia na faculdade, que um plano de saúde, um cliente, o pai estava infartando e precisava colocar uma ponte safena no coração. E o plano falou assim, olha, infelizmente o seu plano não cobre esse tipo de procedimento e infelizmente não tem que ser feito. E ele achou um absurdo e falou assim, mas quanto custa? Naquela época era em torno de 10 mil reais a ponte safena e foi procurado o advogado perguntando qual seria o procedimento. E a orientação foi, paga a ponte de safena e depois se discute se é devido ou não. A família se reuniu, pagou a ponte de safena, o paciente sobreviveu, né? E aí depois na justiça foi discutido se caberia ou não o plano pagar. Resumidamente, o hospital foi condenado a pagar sim aquela ponte de safena, porque ele não pode se eximir de pagar determinados tratamentos, alegando alto custo, né? Então, assim, deve ser sim, nesse caso que é um caso urgente, então paga-se e depois discute. Outro caso que acontecia muito é quando a pessoa se tornava muito idosa. E aí a pessoa idosa, ela costuma usar mais o plano de saúde, ela costuma ir mais vezes ao médico, agendar mais vezes, né? E aí o plano simplesmente mandava uma carta falando assim para o usuário, olha, como o senhor atingiu mais de 70 anos, não é viável que o senhor continue nossos planos. Então, estamos retirando, estamos expulsando, né, você do nosso plano. E isso já não é mais tão comum de tantos os hospitais particulares tomarem condenações, porque isso não é realmente devido. Por mais que a pessoa esteja idosa, ele não pode fazer a expulsão da pessoa pela idade. E além disso, os planos se negam a dar uma prótese para o paciente, falando que eles não cobrem prótese. Então, são vários pontos que você pode ser questionado. Às vezes o paciente ele não tem um tratamento adequado aqui, precisa ser transportado, vamos dizer, para São Paulo. E ao plano de saúde simplesmente fala, olha, infelizmente o seu plano de saúde não cobre transporte. Isso também não pode, tem que cobrir transporte também. Tirar o paciente, digamos aqui da cidade de Limeira, levar para São Paulo, sem que tenha um custo a mais para o consumidor. E aí o hospital ele tem que sim cumprir esse mínimo, né, esses mínimos requisitos, e o consumidor também não pode deixar quieto, né, isso. A orientação aqui sempre procura uma orientação de advogado para que ele possa orientar da melhor forma possível e o consumidor tome os procedimentos devidos.
Uma situação sempre delicada, né, doutor Renato? Porque quando a gente fala em Sim. questão de tratamento de saúde, normalmente as pessoas que acompanham pacientes em casos graves, elas já são tomadas de forte emoção em relação a toda essa situação que se constrói. Mas tem um raciocínio que o senhor coloca no seu artigo, que vai ser publicado, inclusive, no nosso portal a partir de amanhã, no portal Farol de Limeira, que é o seguinte: se a pessoa não reclama também, e eu cito o seu exemplo, né? Diante de 10 casos, se apenas uma pessoa reclama, o hospital acaba ganhando 9, né? Porque 9 não reclamam e aí o hospital sai no lucro, né? Sim, sem dúvida. Então, a conta é exatamente essa. Se o hospital se nega a 10 tratamentos, vamos falar assim, de alto custo, e o hospital fala, não vamos fazer, você pode bater o pé, pode reclamar, pode fazer o que quiser, nós não vamos fazer. E o cliente, o paciente acaba falando, amém, tudo bem, eu vou para o SUS, já que você não cobra, porque realmente você pega da pessoa no momento mais frágil dela, né? Que é saúde, é um familiar amado que está ali, que está nos momentos finais, a gente não sabe qual é a situação, mas assim, aí a pessoa não procura, né? Não faz valer o seu direito e acaba deixando quieto. Então, de cada 10 casos que acontece essa negativa, normalmente no máximo um ou dois, entra realmente na justiça e faz valer o seu direito para que o hospital cumpra sim o seu dever e faça aquele tratamento ou dê aquele medicamento específico. Normalmente é mais a questão cirúrgica, né? Então ele tem que fazer aquela cirurgia, aquela ponte safena é muito cara, o hospital não tem, alegam que não tem horário, não é urgente. Então, se cada 10 pessoas um entrar na justiça, mesmo assim o hospital ainda está lucrando, tá? Por quê? Porque ele vai deixar 9 de pagar, então é melhor pagar mais caro na justiça, mas ainda você teve de lucro 9. O que eu oriento sempre a meus clientes a estarem fazendo, antes de ingressar com uma ação, é primeiro, olha, o meu pai precisa fazer uma cirurgia urgente, uma cirurgia grave, eu já liguei no hospital, já falei. Primeiro procedimento que eu peço para os meus clientes fazerem é mandar um e-mail escrito, de forma sempre escrita, comprovando que mandou e-mail para o serviço social, tá? Mandou para o serviço social explicando, falando, meu pai está debilitado, meu pai está doente, está correndo risco de vida, porém o hospital não tem horário, não tem vaga, não tem equipe, não sei qual é o motivo que o hospital pode se alegar que não pode fazer cirurgia, mas deve estar registrado através de um e-mail, ou até um ofício que a pessoa assinou lá que recebeu, para estar comprovado, inclusive isso para facilitar a vida do advogado, se for necessário entrar na justiça, que ele tentou todos os meios. Feito isso, não teve jeito, não conseguiu resolver, aí sim está no site que a pessoa pode fazer uma reclamação para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, tá? A ANS, tem até o telefone no site do Farol, é para constar lá, que a pessoa deve ligar sim, fazer uma reclamação, porque se não há reclamação, não há fiscalização, né? Então deve sim o consumidor ligar, reclamar, falar que o hospital não está atendendo, não está exigindo, não está dando medicamento, não está atendendo os mínimos requisitos, está tendo acúmulo de pessoas demasiadamente. Então deve sim fazer barulho para que seja atendido. Caso superado todos esses requisitos, o e-mail, a reclamação, tudo, aí só resta realmente o consumidor entrar, procurar o advogado, entrar com uma ação judicial para que o hospital cumpra o dever dele de dar total assistência ao seu paciente, uma vez que ele é prestador de serviço. E torcendo, né, doutor Renato, para que o paciente saia vivo dessa situação toda, né, dessa negativa que pode acontecer no hospital. O telefone da ANS, 0800 701 9656, repetindo, 0800 701 9656 ANS. Tá bom, doutor Renato, todas as informações, como eu disse, estarão no nosso portal do Farol, à disposição dos nossos telespectadores e também as pessoas, os visitantes do nosso portal. Quero agradecê-lo mais uma vez, desejar um ótimo ano e que a nossa parceria seja cada vez mais enriquecedora aos nossos telespectadores. Doutor. Amém, doutor. Muito obrigado e até terça-feira que vem. Bom trabalho para vocês. Valeu para todos nós. Muito obrigado.